E hoje prometo que não serei longo, até porque eu não sou muito longo, sou mais redondo. Mas queria só refletir um pouco sobre aquilo que nós temos vindo também a fazer às sextas-feiras e queremos continuar a fazer de outras maneiras, que se prende com oração. E diz assim no capítulo 2, a partir do versículo 1 até ao versículo 9. Diz assim: Ora, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e de engano, e de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Amém? Só este versículo aqui, agora já dava aqui um estudo bíblico que nunca mais saímos daqui. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso, não é? Porque se a gente não experimentou a bondade de Deus, não vale a pena sequer estarmos a esforçar, porque esse é o ponto de partida para o nosso crescimento. Mas depois ele continua dizendo: Chegando-vos então para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Diga, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais. Versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, e refere-se a Jesus Cristo, logicamente, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita. Sabe? Há uma diferença. A um Jesus chamou raça de víboras, mas a nós chamou-nos raça eleita. Ou seja, recebemos um novo ADN. Sacerdócio real. Certo? Sacerdotes e reis. Isso já lá está em Apocalipse. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E depois diz o seguinte: a propriedade exclusiva de Deus. Nós estivemos a cantar há bocadinho e a falar há pouco. Propriedade exclusiva de Deus. Mas com um fim. E o fim é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo, o fim, o objetivo, o alvo, é proclamarmos as virtudes de quem? Deste Jesus. Certo? Vós, sim, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Que não tínhamos misericórdia, não tínhamos alcançado essa misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Coisa fantástica, não é? Uma passagem tremenda que nos diz aquilo que nós somos hoje em Deus. E se lemos desde o princípio do capítulo 1 de 1 de Mateus, fala acerca do facto da herança que temos em Deus e do propósito para o qual nós fomos chamados. Bem, isto tudo para falarmos do facto de que nós, como igreja, fomos constituídos um povo à parte, mas não é para estar enfiado num convento ou num mosteiro. O nosso à parte tem a ver com aquilo que antes era trevas e agora é luz, não tem a ver com estarmos à parte do mundo. Porque para sermos sal e luz do mundo, temos que estar no mundo. Certo? Correto? Então a igreja não existe para estar fechada em quatro paredes. Existe para ser igreja onde ela é precisa. Certo? Aqui neste edifício não há mais nada a ser salvo. Não é? Só, eventualmente, pessoas que precisem de ser salvas e que entrem aqui dentro. Porque de resto aqui dentro já está tudo salvo. Lá fora é que existe um mundo que precisa de ouvir a proclamação e a manifestação dessas virtudes. Nós fomos chamados para sermos um povo adquirido com uma noção de propriedade de Deus, identidade, falámos, mas também somos um povo que fomos chamados, eleitos, escolhidos, capacitados para sermos sacerdócio. Diga comigo, sacerdócio. Não quer dizer que tenhamos que ser frades, certo? Correto?
não quer dizer que, ou vamos pôr as coisas de outra maneira, um sacerdote não é apenas a pessoa que está aqui à frente para falar a palavra de Deus. Não é só aquele. Ele pode ter um nível de sacerdócio diferente, porque foi separado por Deus para viver só para aquele ministério. Mas todos nós, igreja, somos sacerdotes. Ora, enquanto sacerdotes, nós temos alguns ofícios, algumas coisas a cumprir, certo? A palavra de Deus diz aqui que uma dessas situações para os quais fomos constituídos sacerdócio santo e sacerdócio real é proclamarmos as virtudes, certo? Mas um sacerdócio tinha outras ocupações e outras obrigações. Entre elas temos, o que já falámos, proclamar as virtudes, tem a ver com o falarmos a palavra de Deus, com o sermos representantes de Deus no tocante àquilo que é a bondade de Deus, certo? Porque começámos a ler que deveríamos continuar a crescer, libertar-nos daquilo que antes era trevas na nossa vida, maldicência, maldade, enfim, todas aquelas coisas que são características de uma vida de quem não conhece Deus, mas quando conhecemos Deus essas coisas vão saindo. E vamos crescendo. E vamos crescendo se porventura já desfrutarmos da bondade de Deus. E essa é a bondade cuja revelação e conhecimento é que nos vai dar o material, o combustível, a munição, que por sua vez vamos proclamar aos outros. Quais são as virtudes daquele que nos passou das trevas para a luz? A sua bondade. Portanto, a igreja não foi chamada para passar a vida a mandar as pessoas para o inferno. Não é? Porque a maior parte das pessoas, mesmo às vezes não conscientemente, têm muitas vezes uma noção de imperfeição, de separação de Deus e de pecado. Não é preciso a igreja, o papel da igreja não é ter um dedo apontado e dizer vocês são todos pecadores e vão todos para o inferno. O papel da igreja é dizer quão bom é Deus, o que é que Ele já fez em prol de cada um, o quanto Ele ama cada um, e aí sim é posto diante da pessoa uma decisão. Não tanto se quer aceitar, mas estás tu disposto a rejeitar esta oferta? Não é? Isto faz lembrar aqueles anúncios. Está você disposto a perder esta oportunidade hoje? Compra um tacho e leva 10? Não perca hoje esta já fantástica. Não é, Mike? Vocês lembram-se daquela paródia do Hermano José? Daquela malta que vende coisas. E se comprar isto, ainda leva mais isto, ainda leva mais isto. No outro dia tivemos lá à feira de São João, lá na... Vocês aqui também têm. E então lá estavam os senhores a vender aqueles atoalhados, aquelas caminhonetes. E se comprar esta, ainda vai buscar mais esta, e só por não sei o quê, e tal. Não perca hoje a oportunidade. E no fundo, essa é a proclamação que nós temos que fazer. Não é vender evangelho, mas é dizer, gente, querem vocês perder esta oportunidade da bondade e do amor de Deus que já foi manifesto por vocês. É uma abordagem diferente. Este é o primeiro papel da igreja, é a proclamação das suas virtudes. Repare que a pregação da igreja é pregarmos as virtudes de Deus, não é pregarmos a maldade do ser humano. Alguém está-me a apanhar ou não? Se não apanharem, olhe, apitem, quer brandar. Então, esse é o primeiro papel. O segundo papel da igreja, enquanto sacerdócio, é louvarmos e adorarmos a Deus, ministrarmos ao coração de Deus. E isto, não estou habituado aos fios, vou pregar sem fios. Segundo papel, segundo objetivo, segunda função, é a palavra, a segunda função do sacerdócio é que é adorarmos a Deus, é sermos adoradores, é sermos gente, não apenas no dia do culto, mas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, diante de todas as circunstâncias, optarmos por, eu vou dar glória a Deus, não apenas com aquilo que eu disser, mas com aquilo que eu pensar e com as decisões que eu tomar. Porque eu sou um adorador, eu sou um sacerdote que adora. E um adorador é um sacerdote, e um sacerdote é um adorador. Então, cada vez que nós adoramos, quer pela nossa vida, quer pelas nossas decisões, quer pelas nossas palavras, mas também quando nós chegamos ao momento de adorarmos a Deus e começarmos a cantar e começarmos a louvar a Deus, essa é uma função do sacerdócio. E isso nós fazemos muito, eu acredito que sim.
E sobretudo quando chegamos à igreja, durante o tempo de adoração, nós cantamos, nós choramos, nós saltamos, nós rimos, nós gritamos, nós libertamos o nosso louvor diante de Deus, porque toda a terra deve louvar a Deus. E louvar de toda a maneira e feitio, com toda a sorte de instrumentos, com todos os estilos, com todo, não importa. Não há, em lado nenhum na Bíblia, dizer que o nosso louvor e adoração tem que ser uma coisa cinzenta, morta e com uma reverência que se manifesta por cantarmos uma música com uma nota só. Aleluia! Não está lá, pelo contrário. Leiam a Bíblia e vão ver que o louvor e a adoração deve ser extravagante. Deve ser com paixão. A própria palavra aleluia vem da base da palavra halal, que significa dizer a Deus algo com paixão. É um louvor apaixonado, com extravagância. Não há cá louvores QB. Ou se louva ou não se louva. Hein? Bem, mas depois teremos a terceira função da igreja, que aí já a coisa muda. Porque eu acho que no decorrer da nossa vida, no decorrer da igreja, dos anos, nós vimos que, e graças a Deus por isso, que alguma área da nossa função sacerdotal não estava a ser tão desenvolvida, que seria a área, por exemplo, da adoração, que foi uma área muito desenvolvida nos últimos anos, mas acho que se perdeu esta terceira área. E esta terceira área é sermos intercessores. Hein? O pastor já esteve a falar melhor. Então, enquanto sacerdotes, enquanto igreja sacerdotal, enquanto povo que foi escolhido para sermos sacerdotes de Deus, diga comigo, eu sou sacerdote de Deus. Já agora dizer uma coisa, assim uma à parte. E eu ao princípio ainda pensei que talvez, mas com o correr do tempo eu tenho percebido isto. Sabe que há muita gente a dizer que os grupos de louvor, os músicos de hoje, os cantores de hoje, são os levitas. Mas deixe-me dizer que os levitas somos todos nós. Porque na nova aliança todos nós temos acesso à arca, à presença de Deus. Todo o sacerdote, o grupo de louvor, os músicos, os cantores, têm um ministério específico. Mas todos nós somos os levitas hoje. Aqueles que têm acesso à presença de Deus para adorá-lo. Agora, terceira função, e que é extremamente importante, é que nós, enquanto igreja, existimos para intercedermos uns pelos outros. Intercedermos pela nossa nação, intercedermos pela... Quando a palavra de Deus diz para nós intercedermos pela nossa terra, os nossos governantes, para que haja paz na nossa nação. Não é a paz podre. Não é a paz do facto de não andarmos todos à estalada. Mas não há paz na nossa nação. Essa é a realidade. Estamos a viver tempos conturbadíssimos. Estamos a viver situações complicadas. Estamos a viver situações em que famílias estão, inclusive, a entrar em ruptura, porque esta semana soube de uma família com filhos que, às vezes, passam dias sem comer. Isto é complicado. Isto não é paz. Gente, não é só fazermos... É também intercedermos para que alguma coisa sobrenatural aconteça na nossa nação. E nós precisamos de o fazer. Porque esta coisa de que comigo está tudo bem, por isso eu não tenho que me chatear muito com os outros, a não ser que chegue o dia em que toca a nós. E depois, quando toca a nós corremos para todo lado, pedimos por favor que orem por nós e que Deus faça alguma coisa e batemos a todas as portas, certo? Então deixe-me dizer, a melhor coisa que nós podemos fazer para que nunca nos chegue a nós é fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós se nós estivéssemos na situação deles. E isto chama-se intercessão. Intercessão pelo serviço, mas intercessão por, diante de Deus, rasgarmos o nosso coração em compaixão por aqueles que precisam. Sejam por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que, podendo até ter tudo na vida, materialmente falando, e terem até coisas que nós gostaríamos de ter, mas que ainda assim estão separados de Deus e, como tal, nada têm. E eu continuo a acreditar que se Deus não fizer, nada acontece.
Se Deus não edificar a casa não é edificada. Se Deus não a guardar, a casa não é guardada. Se Deus não operar, nós podemos fazer todo o nosso esforço, mesmo assim não vamos ver fruto. Nós precisamos de ter esta noção de que nós estamos aqui para interceder pelos outros. Pastor, mas eu tenho graves problemas na minha vida. Ótimo! Perceba o quanto custa e o quanto dói ter esses problemas para perceber o que é que os outros estão a passar. Porque a palavra de Deus diz que não podeis perder a noção de que igualmente, e se calhar em situações ainda mais difíceis, muita gente em todo o mundo está a passar o mesmo ou pior do que tu. E muitas vezes, e Hebreus fala acerca disso, que Jesus sendo o nosso sumo sacerdote, sabe o que é que quer dizer o sumo sacerdote? É o primeiro entre muitos. Toda a gente está aqui, gente. Vou partir isto, Tó. Sabe o que é o sumo sacerdote? É um sumo que fresquinho, sabe tão bem. Gente, vamos vender lá na próxima semana, juntamente com as bifanas, vamos ter umas garrafinhas de sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote não for suficiente, vamos ter umas latinhas de sumo pontífice. Que é... Nada disso. Sumo significa o maior, o principal. Mas não quer dizer o único. Sumo quer dizer aquele que é o primeiro, aquele que está à frente, juntamente com uma congregação de sacerdotes. Mas Jesus é o meu sumo sacerdote. Sabe o que é que eu estou a dizer com isso? Quando eu faço de Jesus o meu sumo sacerdote, significa que eu tenho a noção de que também eu sou sacerdote. Mas quando nós dizemos, não, ele é o meu sumo sacerdote, nós pensamos assim, não, ele vai interceder por mim, portanto eu estou descansado. Nada disso. Significa que ele está adiante de nós, à frente de nós, fazendo aquilo que é suposto ele fazer, mas dando-me a mim o exemplo daquilo que eu tenho que fazer. E quando eu oro pelos outros, tendo eu necessidades, Deus vem pela porta das traseiras e abençoa-me a mim. Quando eu gasto o meu tempo a interceder pelos outros, Deus levanta outros a interceder por mim. Eu já fui surpreendido várias vezes, ao longo da minha vida, por pessoas que não via há anos, e as pessoas andaram à procura, bateram a várias portas, telefonaram para vários sítios para tentar descobrir o meu número de telefone, porque entretanto o meu número de telefone foi mudando, e telefonam, é o Luís Miguel, estou ando aqui há não sei quantas semanas para tentar apanhar. Então o que é que se passa? Deus tem-me estado a levar a orar por ti. Eu não sei o que é que se passa, mas eu quero que tu saibas que eu estou a interceder por ti. E eu disse, graças a Deus. Estamos a falar de pessoas que eu não vejo há anos. Há um tempo atrás, um moço meu amigo, que está no Brasil, e nós falamos assim, muito a miúdo, às vezes passa-se meses e meses que nós não falamos, e já não nos vemos para aí há 4 ou 5 anos. E há um tempo atrás ele manda-me uma mensagem pela internet, a dizer, Luís, Deus falou comigo e eu tirei uma semana para interceder por ti e pela tua família. Isso é aquilo que a gente sabe. E aquelas pessoas que intercedem por nós, e nós nunca descobrimos que eles intercederam por nós. Porque sabe, quando isto funciona, gente, o reino de Deus é um reino que funciona. Os princípios espirituais funcionam. Eu não quero saber se os outros não acreditam, se os outros preferem não acreditar, cada um tem aquilo que crê. Eu creio nisto, eu tenho isto. E eu tenho visto isto na minha vida. Eu sou abençoado por saber que Deus levanta outras pessoas para interceder por mim e por causa disso eu estou descansado em dizer assim, eu não preciso gastar o meu tempo todo a orar pelas minhas coisas, porque alguém vai fazer isso mandado por Deus. Eu vou-me pôr ao serviço de Deus e dizer, Deus, usa-me para interceder por quem quer que seja. Porque esse é o meu papel como sacerdote. Pastor, mas eu gosto mais de cantar. Mas nós cantar, há tempo para todas as coisas. Há tempo para cantar, para chorar, para clamar, para rasgar o coração, para servir. Percebe o que é que eu estou a dizer? Os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer? Vá lá, gente. Reajam. E quando nós falamos acerca de orarmos juntos, quando falamos acerca de nos colocarmos diante de Deus, pelos outros que precisam, que estão fracos, que não conhecem. Chama-se a isso o tal homem que está na brecha do muro. Somos aqueles que estamos ali para impedir que inimigos venham. Nós defendemos. Nós damos a vida, porque também isto é darmos a vida pelos outros. Nós nos colocamos nós mesmos em guerra espiritual por alguém que não tem a capacidade de lutar sozinho.
E isto não tem idade, gente. Isto não tem idades. Eu conheço crianças com poucos anos de idade que gastam muito do seu tempo a chorar e a interceder pelos outros. Eu já vi isso acontecer e conheço miúdos que fazem isso. Sabem porquê? Porque têm o exemplo dos seus pais. Ui. Então, porquê é que nós devemos ser intercessores? Em primeiro lugar, porque isto é aquilo que Deus, que Jesus faz. Amém? E Ele é o maior intercessor de sempre. Reparem que Deus em si mesmo, Ele não nos pede para fazer uma coisa que Ele mesmo não faça. Os irmãos sabem que neste preciso momento Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por todos nós? É o que a Bíblia diz. Posso crer, posso não crer. Sabe o que é que a Bíblia diz? Diz que quando eu não tenho a capacidade de orar, que o Espírito Santo intercede por mim. Então Deus não está a dizer para eu ser um intercessor, para eu assumir o papel de sacerdote, quando Ele mesmo tira o corpinho fora. Deus está envolvido neste processo e Ele diz, não, acompanha-me. E Jesus, que é Ele, o sumo sacerdote, o primeiro entre muitos sacerdotes, continua a dizer à igreja, igreja, sacerdócio não é só pregar o Evangelho, sobretudo se for só ao domingo. Sacerdócio não é só cantarmos corinhos. Sacerdócio é darmos a vida. E darmos a vida está em estendermos as mãos e fazermos pelos outros aquilo que eles não podem. E aqui passa a nossa intercessão. Mas a igreja pegou numa coisa que foi destinada por Deus para nós, para ser utilizada em favor dos outros, e temos consumido isso apenas para a gente. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 24. E eu estou aqui a puxar pela malta, hein? A puxar pela malta, porque eu acredito que como igreja cada vez mais temos que assumir este papel. Oh, quão bom e agradável é sentar-me na cadeira e ouvir o pastor pregar. É como um bálsamo. É como o óleo que desce e tal, e quando eu dou por mim já estou a escorregar pela cadeira abaixo. Isto é uma versão viva da palavra. Nada disso, gente. É bom toda a bondade que Deus tem feito por nós, e nessa bondade, sabe, que nessa bondade também pode estar o facto de nós hoje estamos aqui, se temos algum conhecimento da bondade de Deus, se calhar foi porque Deus usou alguém para interceder por nós. Certamente. Muitos de nós estamos aqui porque alguém foi sacerdote o suficiente para chegar ao pé de nós e falar do Jesus que ele conheceu. E tudo isso é bondade de Deus. E nós precisamos de sair. Eu não estou a dizer que nós não temos problemas, gente. Nem estou a dizer que nós vamos esquecer-nos das nossas guerras. Nós temos as nossas guerras. E às vezes elas são difíceis, são cruéis, são tramadas. E às vezes não sabemos mais o que fazer. E às vezes já cantámos, já dançámos o vira, já amarrámos os demónios todos, já consultámos os pastores todos que conhecemos pela internet e mais além. Já fizemos tudo. E ainda assim o problema está lá. Então o que é que nos resta fazer? É encomendar, como diz a Bíblia, a nossa alma a Deus. É dizer, olha Deus, já fiz tudo, já não sei o que é que é fazer. Portanto, olha, toma conta do assunto. E eu nem sequer quero gastar a minha energia mais a pensar nisso. Portanto, olha, tens aí alguma coisa para eu fazer? Às vezes as pessoas chegam, pastor, queria ajudar aqui na ação social, ou queria ajudar, olha, em vez de estar em casa a dar trabalho à cabeça, né? Mas o irmão é de cabeça dura, só um bocadinho, ótimo, a gente estamos ali a precisar fazer umas obras ali, partir a cabeça, partir a parede, certo? E às vezes as pessoas, em vez de estar em casa, às vezes põem ali, olha, ao menos venho para aqui e venho ajudar. Eu tenho uma pessoa amiga, lá da Lausanne, que é uma pessoa que luta com questões de saúde na sua vida, saúde a nível psíquico e psicológico, mas é mesmo um problema também orgânico, é uma questão complicada de saúde. E sabe, esta pessoa adora vir para a ação social e está ali tardes inteiras a escolher roupa e a dobrar roupa. E é a pessoa mais serena quando lá está. Porque está ocupada, está a fazer alguma coisa que não tem a ver com a sua vida, está distraída. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Esta coisa que às vezes nós pensamos e que o diabo também
Também isso é uma cilada e uma emboscada, que é manter-nos entretidos com os nossos problemas. Como se a muita preocupação acrescentasse 1 milímetro à minha solução. Alguém já experimentou isso? Pá, isso era fantástico. Não havia problemas no mundo. O grau de preocupação que a maior parte das pessoas tem, ninguém tinha problemas, porque a preocupação resolvia os problemas. Mas não resolve. Então, gastarmos o nosso tempo diante de Deus, dizendo: Deus, eu coloco os meus problemas aqui, porque também isso é sacerdócio, sacrificar. Eu coloco aqui os meus problemas e eu me disponho a servir-te neste momento. Usa-me em oração. E a gente, mas eu não sei o que é que eu vou orar. Bem, ora por todo o mundo, se quiseres. Falta para aí assuntos para orar, gente. Falta para aí a gente que tu conheces, desde a tua família, aos teus vizinhos, os teus colegas. O que falta é gente com necessidades à tua volta a precisar. Malta nova, gente. Isto não é só para os 40, dos 40 para a frente. Pá. Vocês já são esse povo. Vocês já são esses intercessores para jovens da vossa idade e outros. Malta que anda ao vosso redor nas escolas e que estão cheinhos por aqui. Nós assistimos a níveis de suicídio nesta nação, mesmo entre os jovens, que é uma coisa por demais. Gente que não tem já um menor amor por si próprios. E às vezes é ganda maluco. É ganda maluco porque fazem aquilo por estarem desprovidos de qualquer autoestima e de qualquer amor e de qualquer esperança de vida. Então, isto é para toda a gente. Nós somos sacerdotes, gente. Foi para isso. Deus salvou-nos e isso é fantástico, mas esta ideia que a Igreja tem de que Deus só nos salva para nosso proveito, é que logicamente nós somos os primeiros beneficiados, não é? Deus salvou-nos, perdoou-nos, está a restaurar a nossa vida, está a transformar, está a mudar a nossa mente, nossa forma de vermos as coisas, mas o nosso cristianismo não pode parar aí, porque nós fomos chamados para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais. E o sacrifício espiritual que agrada a Deus é quando alguém dá da sua vida em favor dos outros. E aí passa a nossa intercessão. Aí passa a nossa oração. Hebreus 7, versículo 24 e 25 diz: mas visto que ele vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Veja bem, o objetivo de Jesus é continuar a interceder e a interceder, a interceder. Mas porquê? Jesus hoje podia estar a viver dos rendimentos. Jesus fez o seu trabalho, Jesus passou o sofrimento todo, Jesus passou aquela humilhação toda, Jesus morreu na cruz, sofreu, não é? Mas depois ressuscitou, diz que foi exaltado, Deus o colocou à sua direita, como, não é? E Jesus hoje podia estar lá, não é, sentado no seu trono, com os anjos, um a limar-lhe as unhas, outro a tratar-lhe dos calos dos pés, o outro a penteá-lo, percebe? E Jesus estava lá, parecia aquela malta nos spas. E Jesus podia fazer isso, mas sabe Jesus? Jesus percebe que o sentido, mesmo de uma vida eterna, é uma vida em prol dos outros. E quando nós percebemos que vida é isto, a verdadeira vida só se acha servindo os outros, não nos servindo a nós mesmos. Quando nós aprendemos isso, nós nos tornamos mais vivos. Jesus vive eternamente para continuamente interceder pelas pessoas. Diga comigo, eu devo ser um intercessor. Porque Jesus, em primeiro lugar, ele é um intercessor. E eu sei que nós quase todos já sabemos isso. Outros, um ou outro poderá não ter gasto tanto tempo nisto, nesta reflexão. Mas de qualquer das formas, e hoje, olha, ainda nem saí do primeiro ponto. Mas somos sacerdócio, gente. Hein? Pastor, então há aí umas túnicas para a gente cantar aqui o gospel. A gente vimos vestidos a sacerdotes. Oh, glória. Em segundo lugar, devemos ser intercessores, porque essa é uma determinação de Deus para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, porque temos o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, porque essa é uma determinação de Deus para as nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E eu sei que vocês conhecem tudo isto, não é? Como dizia o outro, está escrito no livro de Jeremias, em que Moisés disse para o coxo: levanta-te e anda e vamos beber um copo. Não.
1 Timóteo 2:1 diz, antes de tudo... Não, antes de tudo não, Deus. Primeiro tenho que fazer o comer. Não, antes de tudo não. Primeiro tenho que ir lavar o carro. Porque a gente foi passear o fim de semana e a miudagem chamou o carro de areia. Não, primeiro tenho que ir aspirar o carro. Não, primeiro tenho que fazer as camas. Mas sabe o que é que quer dizer antes de tudo? Quer dizer que essa deve ser a nossa prioridade. Antes de qualquer outra coisa, porque aí está também o buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, significa estar na disposição de, se o Espírito Santo pôr isso no meu coração, eu paro tudo para ir orar. Nem que eu esteja no trabalho e me vai enfiar dentro da casa de banho, mas eu vou orar. Agora não vou pôr lá aos gritos, senão alguém pensa que aquilo a gente comeu alguma coisa que nos fez mal. Percebe? Porque a gente para orar, Deus não é surdo. Outro dia alguém pôs no Facebook mas deve ser no Brasil. Alguém escreveu, deve ser porque alguém pintou num muro, assim, falem mais baixo porque Deus não é surdo. Ao lado de uma igreja evangélica. Então, Deus não é surdo. Mas nós para intercedermos podemos ir interceder em voz baixa, mas sentimos no nosso coração, irmos orar. E às vezes, gente, estamos na nossa vida e estamos a ver as coisas a acontecer à nossa frente e nós nada fazemos. Nos nossos trabalhos, no nosso dia-a-dia, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. Às vezes nós estamos a ver situações a saltar na nossa frente como cogumelos e nós nada fazemos, gente. Se for preciso, até nos arrepiamos todos e entramos também na discussão e a gente, ai, coitadinhos, ou então fugimos porque não queremos envolvimentos. Mas há sempre uma coisa que nós podemos fazer, é estar em oração. Quantas vezes estamos ao pé de pessoas e nem temos que ir a correr para lado nenhum. Às vezes nós mesmo ao pé da pessoa nós começamos a orar em voz baixa. Começamos a orar só entre nós e Deus. Deus, ajuda esta pessoa. Deus tem misericórdia. Mexe, Deus. Senhor, ajuda muito a... Este é só o segundo ponto. Então, antes de tudo, Paulo diz, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações da Wall Street por todos os homens. Não, os irmãos, alguns sabem o que é Wall Street. Ações da Bolsa. É isso? Ações de graças. Súplicas, orações. Sabe, esta coisa de vermos a oração como sendo uma seca. Já disse a oração no outro dia... eu disse isso aqui. Oração é como o bacalhau. Há 1001 maneiras de nós a fazermos, mas o que importa é fazer. Se é à luz das velas, se é com música de fundo, se é deitado no chão, se é no alto do monte. Ouça, isso não é importante, gente. Não é importante se é de joelhos, se é sentado ou numa cadeirinha de rodas. Não importa, gente. O que importa é orarmos. Porque oração não é uma obrigação. Oração é um estilo de vida. Oração é uma noção de quem somos em Cristo e qual o nosso papel enquanto igreja. Igreja não existe para encher casas e preencher cadeiras, gente. Igreja existe para proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e as suas virtudes Ele é bom. E ao ser bom, Ele responde às orações do seu povo. Eu não sei porquê, mas Deus estabeleceu este princípio. Deus muitas vezes para fazer as coisas precisa que o seu povo se junte e ore. Hein? Isto não é azia, gente. Isto não é azia, senão seria uma apostasia. Porque eu... Não, isto é a minha convicção. Então, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Ele nos convoca. É uma convocação. E há alturas da vida espiritual que a gente consegue ouvir, e agora isto aqui falando em forma simbólica, as trombetas da convocação. Alguém percebe? No passado, sempre que era preciso convocar, nos tempos mais remotos, é o tocar o sino, não é? Arrebate, como se costumava dizer. Hoje não temos sino, não temos trombetas, mas temos um espírito que é sensível a Deus. E nós conseguimos perceber quando é que Deus nos está a dizer, gente, está na altura de começarmos a orar outra vez.
primeiro lugar, porque Jesus sempre o tem feito. Segundo, porque essa é a vontade de Deus. Terceiro, porque há aqui também um componente de unidade que Deus respeita. E eu termino aqui. Estou a dizer que eu termino aqui. Este é o sinal. Ok? Em Isaías 65, 24, diz assim: porque oração é muito mais do que abrir a boca. Já agora dizer isto. Porque esta é outra coisa errada que a gente tem. Oração é a gente tem que dizer coisas. Como a gente não sabe o que dizer, diz às vezes com cada... Estamos ali a encher chouriços. Não é? Mas Jesus também ensinou, vocês não pensem que é pela muita repetição ou pelas muitas palavras que faz da vossa oração uma oração eficaz. Muitas vezes é só falar. O falar não é uma oração. Oração é quando nós, não é, há intenção espiritual e há intenção do coração em orarmos e intercedemos por alguma coisa. E por isso as orações não têm que demorar 2 horas. Até pode ser uma oração de 1 minuto. Mas ser poderosa, porque no momento certo, à hora certa, nós estamos a fazer a oração por alguém e pode ser a chave. Então, quando a igreja se move neste todo, há uma profecia de Deus em Isaías 65, 24 que diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estando falando, eu já vos estou a ouvir, porque a oração é muito mais do que palavras, gente. Por isso é que os irmãos estão todos calados. É isso, pastor. Pastor não vos ouve a orar. Mas a gente estamos todos a orar. Mas há alturas que também temos que mencionar e temos que expressar. Mas sabe, quando Deus vê a intenção, quando Deus começar a ver no nosso meio a intenção crescente no nosso coração, de que há este desejo, esta determinação, este sentido que é isto que Deus quer para nós neste momento, quando Deus começar a ver, ainda antes de abrirmos a nossa boca, a nossa oração já lá está a chegar acima. Oração é muito mais do que palavras. Oração é intenção de coração. Este é o sinal. O pessoal está aí a vir ou não?